Meus irmãos de fé, meus irmãos planetários, por favor, por gentileza, quero aceitar nossas vibrações de luz na mente, paz no coração, energias positivas e concretizadoras da felicidade. Que a luz dos augustos e veneráveis Rangá, os espíritos de luz, os 7 espíritos de Deus, nos abençoe. Abençoe nossos pensamentos, nossos sentimentos. Que os orixás, araxás e nossa Umbanda possam sempre nos acobertar. Aranauama, Cauã, Umbandã, meus irmãos, estamos uma vez mais juntos para conversarmos, ainda relembrando o nosso webinar do dia 5/10 e desta feita dando continuidade às perguntas que ficaram em abertas quando da ocasião daquela nossa conversa. E hoje nós temos aqui a conversa do nosso amigo, do nosso irmão, Reinaldo Nogueira. Ele nos pergunta o seguinte: Saravá, mestre, o senhor entende que haverá algum dia a integração das religiões, uma vez que todas deveriam levar ao sagrado? Reinaldo, muito interessante a sua pergunta, muito interessante a sua questão. Mais do que isso, veja, eu acho que nós precisamos, antes de entrarmos no cerne dessa questão, precisamos relembrar que a gnose, que o conhecimento humano está baseado em 4 pilares: religião, filosofia, ciência e arte. E que esses 4 pilares são expressão, são manifestação do ser espiritual. Então, o ser espiritual, ele pode manifestar o sagrado através tanto da religião como da ciência, da filosofia, da arte, ou de todos juntos, o que é o ideal. Bom, quando nós falamos de religião, no nosso webinar, por exemplo, Reinaldo, você lembra-se que o tema foi Umbanda, a Senhora das Mil Faces. Mesmo se nós pegarmos no conjunto das religiões, pegarmos o conjunto das religiões que se manifestam como Umbanda, nós teremos ali várias formas de expressar o divino, de expressar o sagrado, de formas diferentes. Mas sempre haverá um ponto em comum entre essas formas de expressar a Umbanda. Um dos pontos, por exemplo, que eu posso citar com toda clareza, com toda certeza, é mediunidade. Todo terreiro de Umbanda, independente se manifesta esta ou aquela entidade, mas é através da mediunidade. Isso já é um ponto de interação, já é um ponto de ligação. Aí nós falamos do diálogo intra-religioso. Então nós conseguimos conversar, dialogar com as mais diferentes formas de manifestar Umbanda através desses pontos de interação, desses pontos de ligação. Agora, precisamos ter também um diálogo interreligioso, ou seja, com as outras formas, com as outras religiões que também expressam o sagrado, que também expressam o divino. E aí nós precisamos entender quais são os pontos de ligação que a Umbanda tem, por exemplo, com o cristianismo, que se manifesta através de várias formas. Nós temos aí a Igreja Católica, a Ortodoxa, os evangélicos nas suas mais diversas matizes, mas todos se colocam sob a bandeira, sob a égide do cristianismo. E sobre, por exemplo, a figura de um dos grandes patriarcas do cristianismo, o Mestre Jesus, Inaraya, Ishvara, Ishu, ou outros nomes pelos quais ele é conhecido. Então, esse é um ponto de interação, por exemplo, que nós podemos ter com essas religiões. Podemos falar com o cristianismo através dos processos que nós temos com outros cristos. Por exemplo, na Umbanda nós tivemos Urupari. Embora sejam nomes diferentes, mas esses seres ligados à hierarquia crística, eles têm uma unidade. Eles se expressam dentro de uma hierarquia una, de uma consciência una, perdão. Eles têm uma unidade, eles se expressam dentro de uma consciência una. Agora, quando isso chega até nós, é que a nossa forma de interpretar isto ou aquilo, interpretar a oralidade ou interpretar os livros sagrados. Quem é da oralidade interpreta as palavras. Quem é dos livros sagrados, das escrituras sagradas, vai interpretar as escrituras de acordo com a sua consciência e com a sua sintonia
em relação àqueles ensinamentos. Mas sempre tem uma interação. E se não for o cristianismo, se for, por exemplo, o islamismo? Né? Ora, ali, no islamismo, nós vamos ter pontos em comum também. Um ponto em comum que me vem agora à lembrança, por exemplo, quando no movimento umbandista nós falamos dos espíritos que se expressam com amor, dos espíritos que se expressam com alegria, dos espíritos que se expressam com sabedoria. E aí eu pergunto a todos vocês, né? Em todas as religiões não tem espíritos sábios? Não tem espíritos amorosos? Não tem espíritos fortes, que expressam a força, a fortaleza? Então são esses seres espirituais, né, numa dimensão mais próxima dessa consciência una, que fomentam, que trazem a interação dos processos filorreligiosos. E para ser objetivo e direto, finalizando aqui a minha participação nessa pergunta, meu irmão Reinaldo, sim, eu acredito que em um futuro, né, não sei te dizer quando, precisar quando, né, mas todos nós encontraremos esses pontos em comuns. Deixaremos as diferenças de lado, não terão tanta importância. Mas a essência do amor e da sabedoria prevalecerá. E aí todos estaremos falando de uma religião una, né? De acordo com a consciência una que todos os seres da hierarquia crística nos ensinam. Reinaldo, eu espero que essas colocações possam lhe ajudar e possam ajudar outras pessoas. E desejo a você, meu irmão, muita luz, muita paz e muita harmonia. Luz na mente, paz no coração, energias positivas e concretizadoras da felicidade. Aranauã, Macauã, Umbanda, Saravá.